Olá, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para poder abençoar a sua vida, sua família, aqueles que estão à sua volta. Mais uma vez nós podemos nos reunir através dessa plataforma para podermos meditar em um trecho da Palavra do Senhor, um pequeno devocional, a qual, através dele, nós podemos glorificar o nome do Senhor. E vai dizer o seguinte, a Palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar lendo um texto que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículo 27, que vai dizer o seguinte: Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, contudo para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém? Veja que coisa extraordinária esse texto a qual nós estamos lendo. Ele faz parte de um debate, de Jesus com os seus discípulos, uma conversa, depois que Jesus tem um encontro com aquele que nós chamamos o jovem rico, tendo esse jovem rico recusado a graça do Senhor, recusado a oportunidade de caminhar com o Senhor. E Jesus então começa a falar sobre as dificuldades que tais pessoas têm de poder seguir o caminho do Senhor, de poder caminhar com o Senhor, de poder ir com o Senhor. E os discípulos começam a conversar com ele a respeito disso e perguntam então quem pode ser salvo? E Jesus diz: olha, ao homem isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Ao falar isso, inicialmente nós entendemos que ele está falando a respeito da salvação. Mas, com certeza, ele abre um leque para que nós possamos entender algo que vai além da salvação. Algo que vai além das coisas comuns, naturais, daquilo que nós convivemos, mas algo que possa chegar diante do que, quando ele fala tudo, de fato é tudo, ou seja, que não há impossíveis para Deus. Então nós sabemos que é por amor e pela sua graça que Deus nos salva. Mas nós podemos abrir esse leque hoje para pensarmos em todas as coisas. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus realiza, tudo isso em prol do seu amor, da sua constante graça, da dimensão a qual Deus realiza as coisas na nossa vida. Então nós podemos começar, dentro de uma ideia de olhar para as coisas criadas, pela sua palavra. Deus criou os céus, criou a terra, o universo, tudo que existe. João fala que tudo que existe foi feito por eles e nada do que existe deixou de existir ou deixará de existir a não ser por meio dele. Então, tudo que nós contemplamos, por mais que ainda nós possamos pensar na sabedoria que Deus dá ao homem, mas tudo vem de Deus. Alguém pode pegar qualquer ponto ou qualquer fator histórico ou científico para tentar chegar a uma outra dimensão de ideia. Vamos supor, se alguém falasse: o universo foi criado por um Big Bang, e a gente vai perguntar: e quem criou o Big Bang? Foi duas moléculas que se chocaram, mas quem criou a molécula? No final, nós vamos ter apenas uma resposta: Deus. Então, tudo foi feito por Deus. Depois nós temos uma outra dimensão de ideia quando nós pensamos nisso, no que se diz respeito ao perdão. Quando ele está falando que para Deus tudo é possível, nós temos que pensar nisso. Espera aí, como pode um Deus tão grande, tão poderoso, perdoar a mim, a você, a nós, que somos pecadores? Certo? Se fosse simplesmente, se nós olharmos simplesmente a conotação humana, nós sabemos que ninguém merece o perdão. Mas por que Deus perdoa? Porque para Deus tudo é possível. Ele consegue amar mesmo aqueles que não merecem o seu perdão. E por último, o texto básico a qual isso se diz respeito, que é a respeito da salvação. Várias pessoas na Bíblia chegam até Jesus com uma pergunta célebre, vamos dizer assim: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? A resposta mais clara, mais simples para isso é: você não pode fazer nada. E por que ninguém pode fazer nada? Porque nada que eu faça, nada que você faz, pode de alguma maneira produzir em nós a salvação.
porque os meus atos, os teus atos, os nossos atos, por mais que haja virtude neles, eles não existiriam se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas. Nós não temos virtude alguma por nós mesmos. E por mais que nós venhamos a fazer qualquer coisa, nós compreendemos claramente que nós dependemos unicamente do Senhor. Porque Ele fez tudo quando Ele enviou o seu único Filho a este mundo, morreu na cruz para os nossos pecados e nos deu a salvação. Então essa resposta de Jesus também se encaixa nisso, quando diz, porque para Deus tudo é possível. E é justamente pensando nisso que nós podemos, então, confiar no Senhor. Nas situações complicadas, difíceis, diferenciadas que nós vivemos. Às vezes meio angustiado, outros com sofrimentos, às vezes por portas que estão fechadas, coisas semelhantes a essa. Então nós podemos dizer, porque para Deus tudo é possível. Ele pode fazer com que a nossa tristeza se transforme em alegria. Ele pode tirar a angústia do nosso peito, do nosso coração. Ele pode abrir a porta que está fechada. Ele pode fechar aquela que está aberta. Nada é impossível para Deus. Então, querendo Deus, quem impedirá? Que você, eu, nós possamos nessa noite dizer isso. Senhor, eu sei que para Ti tudo é possível. Então eu entrego a minha vida e confio no Senhor. Que Deus então nos abençoe nesta hora, que Deus abençoe as nossas vidas e que nós possamos confiar no Senhor em tudo. Vamos orar? Feche os teus olhos. Deus, nós queremos Te agradecer, nós queremos Te dar graça, nós queremos bendizer o Teu santo nome, porque nós sabemos que para Ti, Senhor, tudo é possível. Que o Senhor revele aos nossos corações a Sua vontade e o Seu caráter e que assim cumpra os Seus objetivos na nossa vida. E isso nós Te pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus então Te abençoe, meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Lembramos que a Hora Nazarena é uma devocional da Igreja Nazarena no Tauá e tem esse propósito de abençoar a sua vida. Você que tem sido abençoado por esses devocionais, compartilhe, curta e Deus esteja abençoando a sua vida. Fique na paz, até amanhã, nesse mesmo horário.